Perdoar nada mais é do que a maior vingança que você pode oferecer para outra pessoa. Você é rancoroso, tem dificuldades para perdoar? Esse é o tema do Café com Fabiana Montes de hoje. E quem vai falar com a gente sobre o assunto é a psicoterapeuta Gi Santos. Roda a vinheta! Tudo bem, Gi? Que prazer recebê-la. O prazer foi meu, imensamente, em retornar aqui nesse lar que uma vez já me acolheu muito bem. Pois é, e hoje vamos falar sobre perdão. Sim. Né? Isso você tem aí liderado a jornada do perdão em suas redes sociais. Eu venho acompanhando, é um projeto muito bacana. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. E gostaria que você iniciasse falando por que é tão importante perdoar. Sim, foi uma causa realmente que eu decidi levar para as pessoas que me acompanham, tanto nas redes sociais, enquanto percebi, né, que durante os atendimentos essa era uma dificuldade muito grande das pessoas e era um dos motivos mais recorrentes de doenças. Doenças Sim. Não somente emocionais, mas também doenças físicas que a falta do perdão nos traz. Então eu decidi mover essa causa em prol dessas pessoas que sentem uma dificuldade em perdoar, muitas vezes por não saberem que aqueles problemas que muitas vezes a gente tem é em decorrência da falta do perdão. Muitos estudos já indicam, né, Gi, que doenças, inclusive crônicas, elas vêm em consequência das nossas emoções e, consequentemente, da nossa dificuldade de perdoar. Sim, dores musculares. Recentemente eu vi um estudo que fala que pessoas que têm dificuldade de perdão, elas têm uma probabilidade muito maior de sofrerem infartos. Então, às vezes, a gente não associa que um sentimento pode estar bloqueando aí até mesmo a sua saúde física. Mas o que significa o perdão? Perdoar é um sentimento, na verdade, que você precisa liberar. E não necessariamente eu preciso me humilhar a outra pessoa, não necessariamente eu precise me colocar naquele lugar de julgadora do que a pessoa fez, porque aquilo que o outro faz só diz respeito a ele. E não significa também que eu deva dar oportunidade para que a pessoa possa fazer novamente, né? Sim, porque aquela vez que a pessoa cometeu o ato com você, diz muito sobre ela. Então, à medida que eu alimento aquilo que ela fez e dou a ela a oportunidade de fazer comigo novamente, aí já se parte para a minha responsabilidade. E muitas vezes a gente diz assim, não vou perdoar porque eu não quero mais aquela pessoa perto de mim. Não sabendo que perdoar não significa que eu vou trazer ela de volta para a minha vida. E sim, eu libero aquele sentimento que me conectava com aquela pessoa. Então, se eu alimento o sentimento de não perdão, de raiva, de ressentimento, de mágoas, eu estou ali o tempo todo preso nessa emoção. E as emoções, muitas vezes elas são confusas, né? E muitas vezes as pessoas não entendem se já perdoou ou não. Como é que eu sei? Como é que eu faço para avaliar se eu já perdoei determinada pessoa? Tem algumas técnicas que geralmente a gente usa para saber se você já perdoou, se ainda respinga em você aquela memória que te traz dor, que te traz sofrimento. Uma delas é muito interessante, que é você lembrar do fato que te aconteceu. E naquele momento que você lembrar, você se perguntar, tá doendo ainda? Veio um sentimento que não é tão bom, que não está condizente com aquilo que eu gostaria de sentir pelo outro? Se aquele sentimento realmente ainda te incomoda, é porque você ainda precisa liberar esse sentimento que não está congruente com o que você sente. A dificuldade de falar sobre o assunto também seria um sinal de que você ainda não perdoou? Sim, porque você está fugindo, né? Você está resistindo ainda em lidar com aquilo, com aquele sentimento. Existem muitas crenças, né, limitantes aí em relação ao perdão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas crenças. Sim. Que acabam fazendo com que a gente tenha dificuldade de liberar esse perdão ao longo da vida. Sim, muitas crenças, né? Ao longo da vida a gente se permite ficar limitado com essas crenças porque
crença de que se ele fez isso comigo, ele vai fazer novamente. Sim. Se a pessoa não me perdoou, eu também não vou perdoá-la. Se eu perdoá-la, eu tenho que trazer ela novamente para a minha vida. Se ela que errou, então ela que me peça perdão. Então fica nesse jogo do ego, nesse jogo de que muitas vezes não é o jogo da nossa alma, não é a necessidade que a nossa alma veio desempenhar aqui. Então eu costumo muito dizer também no estágio mais avançado que não se deve pedir perdão. Então isso cria-se nossa, mas como assim eu não vou pedir perdão? Não se deve pedir perdão, porque quando eu peço para você me perdoar, eu estou colocando você numa posição maior do que eu. Eu estou colocando você numa posição de julgadora daquela situação que a gente vivenciou, e isso não está conduzindo com o sentimento do perdão. Porque, na verdade, esse perdão é um processo de autocura. É você se curar daquilo que você fez ao outro e daquilo que te feriu. Eu já escutei muitas pessoas dizer que tem muitas dificuldades em perdoar. Nossa, eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu não consigo perdoar, eu guardo muito ressentimento. Se eu sou uma pessoa que carrego essas crenças, como é que eu faço para me libertar? O primeiro passo seria você reconhecer e aceitar aquela situação que você vivenciou ou que você pôde vivenciar com o outro, porque através da aceitação você vai trabalhar esse seu olhar para aquela situação que te ocorreu e se perguntar, o que essa situação está querendo me dizer? O que eu preciso aprender aqui? Esse é um grande desfecho aí para você trabalhar isso, e isso é com o tempo, e cada um vai ter o seu tempo. Não adianta dizer, olha, você tem que perdoar hoje, porque amanhã a gente não sabe. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Mas afinal de contas, por que eu devo perdoar? Porque perdoar nada mais é do que a maior vingança que você pode oferecer para outra pessoa. Porque aquela emoção, aquela energia que você está ali trocando com ela vem para você e ela retorna para você. Então, quando eu perdoo, o que volta para mim? Volta também o sentimento de perdão. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente também erra. Que a gente também está nesse processo. Todos nós estamos aqui para evoluir em algo, em alguma coisa. Então, eu perdoo para que eu seja também perdoada. Você é especialista em meditação, nós já falamos isso aqui no início da nossa conversa. E hoje em dia, a maioria das pessoas vivem em uma vida extremamente acelerada. Né? Muitas pessoas sofrem a síndrome do pensamento acelerado. E meditar torna-se muito difícil. O que a gente pode fazer para se acalmar? Quais técnicas você diria, quais dicas você diria para se iniciar no processo de meditação? Sim, é um mundo cada vez mais acelerado e a gente percebe que esse modo acelerado ele vai ao longo de alguns anos nos trazer muito mais doenças do que a gente já pode observar hoje. Então eu costumo dizer que para meditar você não precisa ser uma pessoa calma. Eu não sou uma pessoa calma, eu medito para me tornar uma pessoa calma. Então meditar nada mais é do que uma prática igual você faz de escovar os dentes, de ir à academia, de ler um livro, de assistir a sua novela. Você só precisa encaixar isso na sua rotina como um exercício. E não é da noite para o dia que você vai conseguir passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos parada só respirando. Então é uma prática que vai te conduzir a esse estágio de calmaria, de tranquilidade. E meditar hoje já segue algumas recomendações até médicas, né? Porque quando a gente percebe no final do dia, se eu te perguntasse hoje, você respirou? Certamente você não respirou da forma correta durante todo o seu dia. E às vezes a gente cria uma ideia da meditação muito mais confusa do que ela realmente é. Então existem práticas que vão te conduzir a um estágio de mais evolução no sentido de respiração, de se tornar mais consciente da sua respiração, vai te levar a um patamar de tranquilidade, de maior clareza de pensamentos, da diminuição desses pensamentos muitas vezes negativos que nos tornam reféns e prisioneiros da nossa própria mente. Você chegou a citar que já a meditação, né, já é uma recomendação médica, inclusive. Quais são os principais benefícios da meditação? Hoje a gente pode dizer que a meditação ela tanto oxigena melhor o nosso cérebro, como também diminui a ansiedade, diminui o nosso nível de estresse,
diminui a nossa agitação interna, né? Aquele movimento a sensação que eu tenho de que minha mente não para, né? Esse é um relato muito verídico em consultório, de que eu não consigo parar de pensar. Sim. Então, muitas vezes até dormindo, né? Até dormindo. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que, meu Deus, minha cabeça não vai explodir, eu não consigo parar de pensar, o que eu faço? Então, a gente precisa realmente silenciar, né? Silenciar esse ato de parar um pouquinho, observar o seu corpo, observar os seus pensamentos de longe, como se você fosse apenas a observadora. Porque, na verdade, cria-se a ilusão de que nós somos aquilo que pensamos. Né? Alguém deve ter dito isso para você, você deve ter interpretado dessa forma que você é aquilo que você pensa, mas não é verdade isso. Se nós fôssemos tudo que pensamos, se eu pensasse agora, eu quero que aquele cara lá do Uber que me tratou mal morra agora. Imagina se tudo que acontece aqui, tudo que eu penso acontecesse no mesmo estalar de dedos. O mundo seria uma catástrofe. Então, a gente precisa se distanciar desses pensamentos para poder observar aquilo que eu penso, se é verídico, se não é, se tem fundo de verdade, se faz sentido para mim, se é aquilo que eu realmente penso que sou, para poder ter esse discernimento. Como é que eu faço para buscar esse silêncio? Vamos lá. Sou uma pessoa agitada, sou estressada, tenho dificuldade de perdoar, mas a partir de agora eu entendo que eu preciso evoluir e que eu gostaria de utilizar a meditação como uma técnica nesse sentido. Como que eu devo começar? Simples, você procura um lugar confortável na sua casa mesmo, ou até mesmo no ar livre. Eu costumo meditar muito no ar livre, eu acredito que essa conexão com a natureza nos favorece e facilita com que a gente não se perca nas distrações, né? Filho chamando, celular tocando, alguém que chega na sua casa. Então procura um lugar silencioso, de preferência no horário também que você saiba que você não vai se sabotar. Eu costumo meditar sempre no primeiro horário da manhã, então a casa está em silêncio, está todo mundo dormindo e você destina aí. Hoje existem muitos aplicativos, né, que favorecem o início da meditação, né? Tem Meditopia. Então, se você colocar lá meditação grátis, vai ter um acervo de aplicativos que vai te conduzir nesse passo a passo. Então, você não precisa começar com 10 minutos, 15 minutos. Então, você senta, bebe um copo com água e simplesmente presta atenção na sua respiração. Esse é um bom início. Gi, que bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, gostaria de dizer que foi um prazer recebê-la, mas infelizmente a gente precisa concluir. E eu gostaria que você finalizasse deixando uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem realmente muito importante para todos vocês, que é a importância de que antes mesmo de buscar perdoar alguém que te magoou, alguém que te feriu, alguém que você acredita que te trouxe danos de alguma forma na sua vida aí, que tal se você parasse hoje para analisar e olhar um pouquinho mais para você e se perdoar? Porque se você não conseguir se perdoar pelas suas falhas, se perdoar pela pessoa que você é hoje, a qual que você achava que não seria possível, dificilmente você vai conseguir perdoar alguém, tá certo? Essa é a minha mensagem, eu agradeço muito, muito obrigada. Se perdoe. Essa é a mensagem do Café com Fabiana Monte de hoje. Um grande beijo e até a próxima.